Hoje a gente está aqui com um culto que mensalmente é um culto que a gente chama de um culto temático, que a gente diz que é o culto da família, mas não é que os outros não sejam, amém, irmãos? Todos são. Todos os cultos são direcionados a Deus, todos os cultos são da família, porque Deus é família. Mas tem um culto no mês que é administrado, a parte aí da gestão aí, pelo departamento dos casais, e o Marquinhos está aqui representando muito bem isso. E a gente tenta focar mais o assunto, o tema desse culto, na questão da nossa família, né? Que é e continuará sendo um desafio muito grande, muito grande. Hoje de manhã a gente estava lá, saí para trabalhar, mas dei uma passadinha aqui, eu conversei rápido com o Marcos ali, a gente estava vendo. E como é difícil, cada um de nós com seus desafios, um com o desafio de quem tem 30 anos de casado, outro com o desafio de quem já tem quase 50, como o meu sogro aqui, né? Aumentar um pouquinho. Outro com o desafio de quem tem 2 anos e diz: eu sou muito inexperiente, eu sou muito jovem. E parece que a gente, se passar 50, 60 anos, como alguns conseguem, 70, ainda vamos estar dizendo que enfrentamos grandes desafios. Ainda vamos estar dizendo que precisamos de Deus, né? Precisamos da bondade dEle, precisamos do amor dEle, precisamos daquilo que Ele tem para nós. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho nessa tarde com os irmãos. Por quê? Porque a gente vive num mundo, irmãos, que tem sido muito difícil. A gente vive num mundo cheio de desafios, a gente vive num mundo cheio de problemas, a gente vive num mundo onde a nossa fé é confrontada, a gente vive num mundo onde aquilo que a gente fala, às vezes a gente procura uma base e não encontra. E existe uma pergunta, que é a que eu vou ler com vocês. Eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João. E essa pergunta tem ecoado esse tempo todo, desde o tempo de Jesus. E ela continua sendo feita hoje. João, o capítulo de número 6. O capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 do Evangelho de João são, assim, textos muito ricos, que narram assim um tempo onde Jesus foi muito marcante em termos de revelação. Ele falou muita coisa logo depois desse tempo aqui, né? E chegou uma hora aqui que talvez estivesse acontecendo o que acontece muitas vezes conosco, na nossa vida, na sociedade, na igreja. A gente perdendo às vezes amigos, relacionamentos, perdendo parceiros, vendo as coisas saindo pela janela, não é isso? E tem muita justificativa para isso. Pode ser crise, pode ser cansaço, pode ser fadiga, estresse, um monte de coisas. E com Jesus, pasmem, para que vocês não se sintam os mais condenados da terra, né? Com Jesus isso também acontecia. Com Jesus isso também estava acontecendo. E aqui esse trecho que eu vou ler com vocês, só um versículo, mas os irmãos podem ler o resto em casa. Jesus estava falando sobre esse assunto, e no versículo de número 67, João 6, 67. Tanta gente saindo aí do ministério, deixando. João 11, 6, capítulo 6, 67. Aí Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir embora também? Vocês não querem me deixar? Uma justificativa, ou no mínimo uma explicação, todo mundo aqui tem para deixar alguma coisa. Para deixar a igreja, para deixar a casa, para deixar os amigos, para deixar a família, para deixar os filhos, né? Explicação todo mundo tem, às vezes ele não consegue justificar. E Jesus perguntou: vocês também não querem ir? Sabe por quê? Porque Jesus veio promover liberdade. Jesus nunca amarrou ninguém. Ele nunca pressionou ninguém. Ele nunca ameaçou ninguém. Ele apresentava a verdade, e através dessa verdade, ele mostrava que a liberdade estava nessa verdade.
Então vocês não querem ir? E o versículo 68 tem uma resposta de quem? Ele, né? Do Pedro. Pedro era aquele que na reunião da família, na reunião da célula, na reunião do ministério, da diretoria, quando estava na reunião que aparecia, que Pedro levantava o dedo, a grande incógnita, o que virá daí, né? O que virá daí? Porque podia sair qualquer coisa. E Pedro respondeu, disse assim, versículo 68, ele disse: Senhor, para quem iremos? E quando eu falo que essa pergunta apareceu aqui, e hoje ela continua na nossa vida, né? Quantas vezes a gente pergunta, olha e diz assim: Deus, para onde eu vou? Para quem eu vou? Que alternativa me resta? O que é que o mundo tem para oferecer? O que é que a gente tem para oferecer? O que é que a gente tem para procurar? Então a pergunta continua mesmo até hoje, meus irmãos. A resposta, o complemento que Pedro falou aqui, é que talvez a gente precise de um pouco mais de maturidade do nosso mundo hoje, para poder falar a mesma coisa. Porque o Pedro aqui, ele falou de uma convicção. Ele lançou uma pergunta, mas não era uma dúvida. E ele disse: para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando a gente fala de alternativa, só pelo fato de alternativa, a gente tem muitas alternativas. Para onde a gente pode ir? Ou como eu gosto, como está escrito aqui, para quem nós iremos? É um lugar em uma pessoa. É um lugar em um ser. É como Jesus sempre se apresentou. O Cristo sempre se apresentou como um lugar. Ele disse: em mim vocês vão ter paz. Nesse lugar vocês vão ter paz. Em mim vocês vão poder ter comunhão com o Pai. Então eu sou o lugar de adoração. E o Pedro aqui, ele disse: para quem nós iremos? Ele sabia que não tinha uma outra alternativa. Ele sabia que não tinha um outro caminho, porque ele não conhecia ninguém cujas palavras dessas pessoas pudessem apontar para a vida eterna. A grande dificuldade que a gente tem hoje, irmãos, é que a pergunta continua. Muitas vezes na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente para e diz: para onde eu vou? Não é verdade? Para onde eu vou conduzir minha família? Para onde eu vou conduzir meus filhos? Para onde eu vou conduzir os meus amigos, os meus relacionamentos? Para onde eu vou conduzir a minha vida? Essa dúvida continua até hoje. A dificuldade é que nós vivemos hoje em 2016, já no finalzinho de 2016, no século 21. Isso aqui foi antes da Idade Média. Isso aqui foi o início, quase um pré-cristianismo, porque Jesus ainda estava vivo aqui. Então, havia uma palavra que era dita. Havia uma voz que falava palavras de vida eterna. E essa voz foi muito bem identificada. A gente não tem tempo para trazer a história de lá até aqui hoje, né? O tempo passa rápido. Mas hoje nós vivemos num mundo chamado pós-moderno. A gente vive numa época muito diferente dessa aqui. A gente vive numa pós-modernidade que ela é caracterizada pela velocidade, não é assim? Pela praticidade, pela coisa instantânea, pelo empacotado, pelo enlatado, pela resposta pronta. Nós vivemos a era do Google. Quem tem alguma dúvida vai para onde? O Google. O Google aposentou o dicionário, o Google aposentou... Quem lembra do número 102? Quem sabe o que quer dizer isso? Só que 3 ou 4 pessoas. Número 102, você queria uma informação, ligava para o número 102. Acabou-se isso. Né? Acabou. Então, a gente quer um negócio mais rápido.
aposentou tudo. Então a gente tem essa necessidade que o mundo pós-moderno colocou na nossa vida hoje. Por outro lado, essa velocidade também ela está associada a muita coisa. A gente vive num mundo que o pluralismo funciona muito aqui. A gente tem muita coisa para acreditar. A gente tem muita coisa para colocar a nossa fé. A gente tem muita coisa para colocar aqui a nossa vida. A gente tem muitas alternativas. A gente vive num mundo hoje que o relativismo é muito pregado. Não é isso? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Depende do ponto que você está olhando. Depende do ângulo que você está. Depende do que você quer acreditar. Depende do que você quer ver. Então o relativismo hoje é um dos grandes ismos dessa nossa sociedade. A gente só pode estar falando um assunto aqui que pode ser interpretado de maneiras diferentes. E as pessoas ainda acreditam que Deus é desse jeito. Então hoje a pergunta que para onde iremos nós, toda a família faz. Para onde iremos nós, todo mundo continua fazendo. O que mudou hoje é que parece que a gente não consegue mais dizer: só tu tens as palavras de vida eterna. Porque a gente hoje tem muita alternativa. Sabem qual é o fator de maior influência hoje no mundo pós-moderno? Quem influencia mais é a mídia. Nos nossos dias, o fator de maior influência é a mídia. E quem respondeu comigo alguma coisa, que entendia alguma coisa a respeito do número 102, quando a gente falava de mídia, antigamente, a gente pensava em três ferramentas, é verdade? Jornal, rádio e TV. Era a mídia televisiva, a mídia escrita, a mídia do rádio. Então a gente só pensava, quando falava em mídia, pensava nisso. Era uma coisa difícil, era longe, você para escrever um artigo tinha que ser um jornalista, tinha que ser... A mídia era tratada só por profissionais. Mas nesse tempo para cá apareceu a internet. O que é a internet? A internet é um mundo paralelo, onde cada um pode ter o seu sítio, o seu espaço, o seu site, o seu lugar, que no começo também era complicado, você conseguir um espaço na internet. Hoje ficou mais fácil. Então as mídias hoje não são apenas o rádio, a TV e o jornal. Hoje nós temos as mídias sociais. Não é assim? Então as mídias sociais hoje, meus irmãos, elas estão em todos os lugares, estão aqui. Você não precisa ser especialista. Hoje ninguém lê mais um jornal, a gente procura na internet. Hoje a gente não dá crédito mais a um jornalista. O blogueiro, ele chega mais rápido, porque ele não tem muito compromisso com a articulação, com a fonte. Ele vai colocando e a gente quer coisa rápida. Então a gente está vivendo num mundo hoje que as opções de informação são muitas. E quando a gente vem para a nossa vida, para aquilo que é sério, a gente vê que o mais fácil é a gente procurar o que tem na mão. Então a mídia social hoje é o fator de maior influência no mundo que nós vivemos. Quem quer colocar alguma coisa, coloca lá. Quem quer ser visto, vai para a mídia social. Quem quer ser ouvido, vai para a mídia social. Quem quer vender, vai para a mídia social. Porque é o que está acessível a todo mundo. Aos milhões de usuários de telefone celular. Então o que é que isso acontece? Irmãos, o que dificulta, o que fica diferente, é que nessa época de Jesus, só tinha uma fonte. E hoje nós temos milhões de fontes. O cristianismo que começou lá com Jesus falando, passou para os apóstolos, depois veio seguindo, né? A igreja seguindo aquela mesma palavra, porque não tinha outra, porque não era fácil ser igreja, não era fácil ser uma igreja que era perseguida. Então as pessoas não tinham tempo de ficar elaborando uma outra teologia, um outro evangelho, não tinha tempo de enfeitar muito. Só ficava repetindo o que Jesus havia falado, só ficava repetindo o ensinamento dos apóstolos, porque não tinha muito tempo não. Você estava pregando aqui, estava correndo para outro lugar para se esconder. Estava dando um testemunho aqui, estava correndo do leão ali na frente. Se demorasse um pouquinho, você virava fogueira.
Então essa palavra que conduz à vida eterna, ela continuou aí sendo praticamente quase que a única opção. Até que Constantino veio, disse que se converteu, não acredito nisso, e transformou o cristianismo na cristandade, daí veio andando e veio se diversificando, e hoje nós vivemos um mundo, como eu falei, não tem tempo para detalhar essa chegada até hoje, nós vivemos num mundo onde o evangelho, a gente está muito acessível, mas está muito acessível mesmo. Quebraram-se todos os selos, quebraram-se todos os bloqueios. Então, o que foi a luta de Lutero contra o que estava acontecendo com o evangelho, que foi um grito de lá para cá, a coisa começou a ficar mais particularizada e hoje cada um tem o seu evangelho, hoje cada um tem a sua forma de interpretar, hoje cada um tem a sua visão, hoje cada um tem a sua forma de ler isso aqui e dizer que é uma revelação pessoal. Hoje Cristo não é mais o centro da coisa, porque a gente está trabalhando com aquilo que é mais próximo da gente. Então, se eu tive uma visão, que Deus deu uma visão para mim, não deu para ninguém, eu saio e eu vou trazendo uma palavra. Então, que palavra nós estamos seguindo? Para onde nós vamos dirigir a nossa igreja? Para onde nós vamos dirigir a nossa família? Porque o mais fácil, o mais rápido é a gente pegar o que a sociedade nos oferece. Vai para a internet e tem algum assunto, você coloca lá no Google e ele vai te falar sobre fé. E você tem lá milhares de fontes. Outro vai falar sobre cura, outro vai falar sobre casamento. E a gente fica vendo tudo falando sobre o evangelho. Todos falando sobre a Bíblia. Todos tendo a Bíblia, o evangelho, como sendo a fonte para aquela revelação, para aquela palavra. Mas, meus queridos, a gente está vendo que parece que nem todos esses caminhos estão levando para a vida eterna. Parece que nem todos esses caminhos que a gente busca de ajuda, com o coração assim bem sincero, querendo realmente ser ajudado, e a gente vai nessa situação que a gente está vivendo hoje aí, e parece que nem tudo isso está conduzindo para a vida eterna. Porque tem muita gente seguindo o evangelho, andando com a Bíblia embaixo do braço, caminhando a passos largos para a perdição. Por quê? Porque hoje é muito fácil você criar uma opção. Se você continuar lendo o capítulo 7 de João, você vai ver Jesus assim falando de uma maneira muito dura, dizendo que vai chegar um tempo lá que ele vai dizer, vai chegar para um determinado número de pessoas que vão dizer: eu preguei o evangelho, eu cantei no coral, eu evangelizei, eu fiz tudo, e ele vai dizer: eu não tenho nada a ver com vocês. Porque ele avisou que nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, haveriam falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas, e todos eles vão falar a respeito da Bíblia. Todos eles vão falar a respeito do evangelho, irmãos. Então, quando eu falo isso, eu digo porque nós temos que ter consciência da responsabilidade que Deus colocou na nossa vida para orientar a nossa casa, os nossos filhos, para orientar a igreja, quem é liderança. Porque existe sim uma palavra que conduz à vida, mas existe também uma palavra que não conduz à vida eterna. E, infelizmente, o que a gente encontra mais pela facilidade é exatamente essa outra. Pessoas que usam o evangelho para um benefício próprio, usam o evangelho para, sei lá, ficar famoso, prometem o que não podem dar e depois não conseguem cumprir. Então, quando Pedro falou sobre isso aqui, a gente vê que a vantagem de Pedro é que ele sabia que não tinha para onde correr. Nós, lendo, estudando isso aqui, a gente sabe que só existe um caminho. Mas o nosso cuidado hoje, no século 21 que nós estamos vivendo, é identificar o caminho diante de tantas opções. Porque movimentos, irmãos, tem muitos. Eu não vou aqui me deter com isso, que vocês já sabem. Muita gente ensinando a palavra. Hoje é muito fácil você ter um sonho, acordar e amanhã você diz: pronto, eu tenho uma revelação de Deus e é isso, e ninguém discute, porque não pode discutir.
Mas parece que quando não está ligada a essa primeira voz, quando não é produto essa primeira palavra de vida, quando o centro desse evangelho não está em Cristo, parece que a gente consegue enganar a gente por muito tempo e se enganar também. Vivendo num risco, procurando notoriedade, procurando na internet um like, uma curtição, inventando história. E a gente não tem tempo hoje para verificar a veracidade de nada, já perceberam? Quantas vezes a gente ficou comovido com uma foto de uma criança que desapareceu, não sei o quê, e coloca, aí alguém diz depois de um tempo, essa criança não existe, isso não é verdade, é uma notícia falsa. Aí você que tem um coração bom, diz, mas poxa vida, eu vi o pai angustiado e compartilhei. Por quê? Porque as pessoas vivem disso. De notícia falsa, para gerar compartilhamento, para gerar notoriedade, e não se comprometem, não tem compromisso nenhum com a vida de ninguém, com o sentimento de ninguém. A gente quer encontrar uma notícia espetacular para que as pessoas vejam aquilo, e a gente não está atentando para o que Deus está falando nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa época, na nossa era. Essa questão aí das mídias, isso está muito forte, irmão. Vale mais do que a gente. O que eu estou falando aqui para você não está em primeiro lugar. O que vale é o que sai na mídia. Eu vi um testemunho uma vez que uns 2 ou 3 anos, eu estava lá em Pipa com a minha família, e eu vi eu nunca esqueci aquilo, já falei talvez aqui, eu vi um diálogo de um jovem na calçada, e a menina chegou e disse, um rapaz lá, e disse, cadê o fulaninho? Ela disse, estou mais com ele não. Aí ela disse, não acredito não. O rapaz disse, você não está, mas está assim. Ela, não. Ele disse, que conversa é essa? Não acreditou no que ela falou. Ela disse, não estou mais com ele não. Olhe lá no Face. A palavra dela não vale. O que vale é o que coloca onde? No Face. A sequência de prioridade, de relevância no mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, em primeiro lugar, o que mais influencia é o que está na mídia. Em segundo lugar, o que mais influencia são os amigos. A gente está no culto da família. Em terceiro lugar, de influência, família. Em quarto lugar, os pais. Em quinto lugar, pessoas importantes, famosas, ícones. Então a gente vê que a família está aqui em cima. E se você quiser ser ouvido, você tem que virar mídia. Porque mídia vale mais. Essa semana eu fui lá, eu fui pegar uma receita do meu pai numa clínica, passei rápido lá, estava apressado. Parei, entrei na clínica, eu em pessoa. Tinha uma moça lá, profissional, trabalhando, fazendo o que ela precisa fazer. Aí eu disse, bom dia, ela não respondeu. Ela estava trabalhando com o telefone no ouvido, né? Trabalhando mesmo, marcando a agenda e tal. E eu fiquei ali parado na frente dela. E ela falando. O telefone terminou uma ligação, o telefone tocou de novo. Terminou outra, o telefone tocou de novo. 3 ligações. E eu parado na frente dela. Eu já estava procurando assim o número da clínica, porque eu queria ligar para ela. Sério. Eu estava olhando, procurando em algum formulário ali o número da clínica, porque eu queria ligar para ela, que eu queria falar com ela. Ela estava a 40 centímetros de distância e não me via. Por quê, irmãos? Porque é assim. O mundo tem deixado a gente assim. Então a gente não tem tempo para ver a veracidade das coisas. A gente pega qualquer palavra e acredita que ela vai conduzir a nossa vida para a vida eterna. A gente pega qualquer palavra que vem com o nome evangelho, que vem com o nome gospel, que vem com o nome de qualquer coisa, e acredita que isso é a palavra de Cristo. A gente vê as pessoas gastando tempo, querendo fazer coisa espetacular, coisa diferente, para ganhar atenção. Eu recebi uma postagem um dia desse, sobre essa tragédia que aconteceu agora com o time de Chapecó, não é? Aí passaram para mim. Aí eu li, algumas eu leio. Poxa vida, que cuidado, que estudo o cara teve. Ele relacionou
a morte dos mamonas assassinos, que foi não sei quanto, em 6, mais um outro avião que caiu em outro número 6, com mais o do Chapecó, que foi também 6, aí pega o número daqui, aí dá 666, aí daqui junta um bocado de coisa, e o nome do avião era Lamia, né? Lamia é um demônio comedor de homens, não é isso? É um demônio comedor de homens, por isso que a única mulher que ia no avião não morreu, porque aquele demônio come homens. E eu disse, e os 5 outros homens que não morreram, a gente vai duvidar da masculinidade deles? Vocês estão entendendo? Então as pessoas procuram o negócio para chegar na mídia e serem notadas, serem vistas. O que derrubou o avião da Chapecó? Aquilo que está em nós, irmãos. Ganância, usura. Não foi isso? Irresponsabilidade com a vida dos outros. Pensamento no próprio umbigo. Isso é coisa de demônio? Deve ser, mas é isso que está solto aí no dia a dia. O que é que isso nos ensina? É o que eu falo, né? São as parábolas do século 21. O que é que Deus está mostrando para a gente? Que tem muita gente arriscando a vida de gente, prometendo viagens que não sabe se cumpre. Trabalhando no limite, fundamentado só naquilo que está alimentando o seu estômago. Então o que derrubou o avião foi isso. Prometendo uma viagem que não garante uma chegada. Isso acontece lá, irmãos, acontece no comércio, acontece na igreja. Se a gente não tiver cuidado, só porque chega aqui, e promete, mas tem gente prometendo o cara chegar no céu, não sei aonde, e não chega. E quando vê que não chega, como o piloto pede socorro, Jesus, alguém por favor, me mostre o caminho do aeroporto. Para onde iremos agora? Se só tem um caminho, se só tem uma verdade, se só tem um caminho que conduz à vida. Então o que aconteceu lá no avião, irmão, acontece no nosso dia a dia. A gente não pode pegar a nossa casa, a nossa família e colocar num avião de um inconsequente. A gente não pode colocar a nossa casa, a nossa família, colocar dentro de um ministério de um inconsequente. Vamos ter responsabilidade com a nossa vida, com aquilo que Deus colocou para nós. A igreja, os irmãos, a congregação. As pessoas que são ávidas de salvação, de graça, de bênção, de vida, de Deus. E nós que estamos na frente, a gente tem que ser esse caminho, irmãos, que vai apontar para a vida eterna. Se nós não estivermos focados em Cristo, se o evangelho que a gente fala não estiver em Cristo, essa pergunta não vai ser bem respondida por nós hoje, porque nós vivemos num mundo que não temos paciência de avaliar a veracidade das coisas, de fuçar a vida dos nossos filhos. Não é assim? De fuçar a vida dos nossos filhos, para saber quem são os amigos, para saber se eles estão sendo conduzidos para o caminho de vida eterna. As fontes daquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, dos alimentos, a gente olha tudo, quer ver se está na validade, se é de uma marca boa. A gente faz isso com o que a gente come para um corpo que fatalmente vai se acabar. Por que nós não fazemos isso com aquilo que nós estamos alimentando para a eternidade, irmãos? É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que parar e avaliar. Porque vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar tudo que tem aqui. Mas a eternidade nos espera. Com ou sem vida, a eternidade nos espera. Então hoje, quando a gente para e pergunta o que é que eu vou fazer, para onde nós iremos, nós temos que ter muita segurança para saber se nós estamos apontando para o caminho de vida eterna. Porque o que Jesus falava, as palavras que saíam da boca dele, que o Pedro teve, assim, a revelação, o entendimento, que eram palavras que conduziam a vida eterna, e parece que só ele falava esse tipo de coisa. Irmãos, compara isso com os discursos daquilo que a gente está ouvindo. Compara isso com os discursos que estão sendo pregados. O que era que Jesus ensinava? O que era que Jesus ensinava?
ele apontava sempre para a cruz. Ele apontava sempre para o outro. Ele dizia que isso aqui não era nosso, que esse lugar aqui não é nosso, que a gente não deveria acumular aqui, porque esse lugar não é nosso. Ele dizia que se alguém nos batesse, a gente tinha que dar outra face. Ele nos dizia que se alguém exigisse algum direito nosso, nós deveríamos dar para ele direito dobrado. Parece que eram essas palavras que conduziam à vida eterna. E hoje a gente escuta discursos que claramente não condizem com isso. Em nome do Evangelho, usando a Bíblia, que nos apontam unicamente para a terra, como se aqui fosse o nosso destino final. Que querem fazer com que a gente ache bom realmente ficar aqui. Que querem fazer com que a gente exija de Deus melhores condições para continuar aqui. As orações de Jesus, quando orava por nós e pelos outros, e por quem nós estamos assim orando. Então, quais são as palavras que nos levam à vida eterna, irmãos? Se nós tivermos um pouco de paciência para confrontar o que a gente escuta, no rádio não mais, mas também na internet, nos blogs, no YouTube, nas redes sociais, aqueles textozinhos que chegam no grupo. Irmão, tenha paciência, não engula tudo, porque nós vivemos em um mundo de aparência, de engano, as coisas parecem que são. Olha o título, mas cuidado, porque um bom escritor, ele conduz você para o lugar que ele quer e ele coloca lá um título que lhe atraia. Vê com calma, vê com paciência. Valoriza isso que é a nossa eternidade. As músicas que a gente cantava no tempo da reforma, depois do protesto, né, pastor Heró? Eram diferentes, irmãos. Como era uma do nosso tempo, pastor Eliel? Sou peregrino aqui, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, as do reino lá do céu, eu sou um embaixador. Ou eu amo a mensagem da cruz. Hoje a gente canta músicas que é aqui, que me dá condição para cá, me dá de volta o que eu já me tomaram, que eu quero é ficar aqui. Então é fácil a gente identificar, irmãos, se o caminho que nós estamos seguindo conduz à vida eterna, ou se está nos conduzindo para esse mundo. Por quê? Porque nós ainda temos essa palavra. Nós ainda temos os evangelhos. Hoje você chega numa livraria, é difícil achar uma Bíblia assim, ó, que só tenha a Bíblia, sem comentários. Porque a gente não tem paciência não, irmão, para rabiscar mais um papelzinho em casa. A gente não tem paciência para isso. A gente quer a Bíblia comentada pelo pastor Eliel. A gente quer a Bíblia comentada pelo pastor Heró. A gente quer já tudo pronto, porque esse é o mundo que nós vivemos. Mas o Espírito Santo continua inspirando homens. Homens que deles mesmos não tem nada, mas que se disponibilizam para que aquele mesmo Espírito Santo que formou tudo pela palavra de Deus possa apontar para você o caminho que conduz à vida eterna. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai se isolar? Não, irmão. A gente vai continuar com a internet ligada, a gente vai continuar com o celular na mão, a gente vai continuar com o smartphone, a gente pode colocar a Bíblia digital no seu celular. Se depender de mim, ninguém desliga celular na hora do culto, pode ficar com o seu celular, irmão. Se o que eu estou falando não for interessante, ligue e vá para o Facebook. Porque quando Deus fala, o homem se cala. Porque quando o Espírito Santo fala, não tem notícia mais importante no WhatsApp. Você para ouvir. Então o que nós estamos precisando é ter a experiência que aqueles homens antigos tiveram.
de encontrar alguém no meio do caminho, sem crachá, sem roupa de domingo, sem essa cara de quem está indo cultuar a Deus. Encontrar um homem qualquer, conversar com ele e depois dizer assim: poxa vida, que palavras quentes. Como o nosso coração ardeu quando ele falou com a gente. Palavras que conduzem à vida eterna só saem da boca de Cristo. Hoje é um culto assim que podia ser difícil. Poxa vida, a banda não está completa. E os elementos, cadê? Pouca gente, talvez. Palavras que conduzem à vida eterna. É isso que vale, irmão. O resto é alegoria, o resto é supérfluo, o resto pode ter, não faz mal. Mas o que nós precisamos ouvir, viver e seguir são essas palavras. Eu oro para que a gente saia daqui com a convicção de que nós podemos responder essa pergunta, que continua sendo feita hoje na nossa casa, na nossa vida, pelos nossos amigos, por todo mundo. Para onde eu irei? A grande parte do mundo talvez não saiba responder. Mas nós sabemos. Porque só existe um caminho que conduz à vida eterna. E como no versículo 69 diz, nós, a nossa confissão, né? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? A Bíblia diz que a gente vai vencer o mundo. Amém? Então eu trago essa palavra para os irmãos, não como um grito assim de isolamento, desliga a internet, joga fora as coisas, queima o celular. Não, irmão. Tudo isso é para ser vencido por nós. Nós vamos vencer o mundo aqui no mundo. Mas que a gente possa responder essas perguntas. Que a gente possa ignorar todos esses prognósticos que o mundo está oferecendo para a gente. Que a gente policie a nossa vida. Que a gente realmente saiba que o mundo está vivendo assim, mas que a gente consiga valorizar alguém, as pessoas, a voz de pessoas que você talvez não escute, só escute falando. Procure escutar a voz dela de novo. A gente tem aqui, Paulo falou no Romanos 12, que a gente tem que lutar para não se acomodar com a cultura do presente século. Amém? Porque nós temos o caminho e nós sabemos para onde apontá-los. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que a gente possa continuar nessa luta, andando junto, sendo gente, que a gente vai um dia alcançar a vida eterna. Amém?